Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sans e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube, beleza? E hoje a gente vai falar do episódio 20, um reptiliano no intraterreno, e foi um episódio que compõe aí uma sequência de episódios com reptilianos que a gente trouxe para o canal, tá certo? Algumas coisas novas aconteceram nesse episódio. Vocês viram que nós utilizamos mantra para baixar a vibração, certo? Isso, claro, vai gerar dúvidas e é importante explicá-las aqui, né? A Heloísa, que foi a primeira sessão dela que foi ao ar no canal, ela é irmã da Natália. A Heloísa é de linhagem pleiadiana, então ela naturalmente não tem a vibração muito densa, né? Ela não tem essa facilidade de transição. Então, foi utilizado o mantra para que ela pudesse chegar nessa vibração. E aí quando as pessoas falam assim, nossa, mas o mantra, então ele faz tudo isso? O mantra ele não faz tudo isso sozinho, tá? Não sei se vocês se lembram, teve um ajustador nessa sessão, um ajustador que é a consciência que faz a tradução, né, energética da mensagem, né, para que aquilo não venha diretamente de um ser denso, não conhecido, aquilo passa deste ser para o ajustador e do ajustador para o comunicante do projeto, tá? Então essa sequência faz com que a mensagem venha limpa, porque ela vem de uma energia mais próxima da que o médium está acostumado. Mas mesmo o ajustador tem que fazer a variação de modificação dessa energia, né? Então ele também vai ter que baixar a vibração dele, e é por isso que a Heloísa precisa baixar também, precisou baixar, né? E aí como é que funcionou o mantra, né? O mantra, ele, bom, a gente entoa ele, né? E pode ser até mentalmente, e pensa numa cor específica, e então nós vamos chegar na vibração necessária para a comunicação com a entidade, né? E é basicamente isso. Só que do lado extrafísico há toda uma confluência, toda uma corrente, um chain, uma cadeia para que essa informação chegue dentro do processo do projeto, tá bom? Então, assim, não é só o ajustador, às vezes o ajustador tem um ajustador que tem outro ajustador, né? E assim sobe as cadeias até chegar na mensagem original, que é passada fidedignamente por todos os que fazem parte dessas modificações vibratórias, tá? Isso pode parecer novo para quem está ouvindo, só que todas as comunicações psicofônicas e todas as psicografias utilizam também este mesmo sistema. Não é algo novo, é algo pouco falado, tá certo? Então, sobre o mantra é isso. As pessoas perguntaram, ok, mas isso não faz mal? Não faz mal, tem um propósito, né? Estávamos amparados na ocasião, como sempre estamos, e vocês podem perceber que havia uma dificuldade da Heloísa, né? Teve meia hora que eu tive que cortar da sessão, que foram pedaços onde ela ficou ofegante ou buscando compreender o que estava vindo e claramente com a respiração mais acentuada e tal, né? Então há repercussões físicas sempre que se movimenta a energia, né? Sempre que se movimenta a energia, não importa se é densa ou se é sutil. Só que a densa traz repercussões maiores se nós não estivermos aptos a trabalhar com essa energia. Muitas vezes o estar apto não é só treino, é a constituição do ser, da consciência, tá bom? E é por isso que fazem muitas modificações em nós que trabalhamos no projeto a nível de chipagem, para que nós tenhamos condições de trabalhar com essas energias com facilidade maior, que talvez naturalmente nós não tivéssemos, tá certo? Por isso que há muitos chips nos médiums do PCI, tá? Então vamos agora falar um pouquinho da sequência, né, do que aconteceu. Bom, o Machat é um reptiliano intraterreno diferente, não catalogado, vamos chamar assim, porque ele é laranja, tem ranhuras na pele, né? Embora ela seja lisa, ele tem algumas ranhuras, e essas ranhuras mais profundas, né? Tem
aquele laranja meio fogo, né? É mais profundo, né? Mais vívido. E não é uma raça comum de ser vista ou de se comunicar, né? E aí, por que ele se comunicou com a Heloísa? Porque ela estava estudando intraterrenos, ela estava atrás, ela estava na sintonia. Então, o Machat poderia ter escolhido outra pessoa, outro médium para fazer isso, mas ele escolheu a Heloísa porque ela estava na sintonia, né? Isso acontece bastante. Então, de repente, existiam médios que conseguiam baixar a vibração, ou fosse algo não tão complicado, não tão exigente para o médium fazer, porque foi complicado para a Heloísa conseguir trazer a mensagem. Haveriam médios no projeto que conseguiriam trazer isso com uma facilidade assim natural, mas eles não estavam tão afinizados com a questão. Então, foi como se fosse até um presente para a própria Heloísa, essa comunicação, vamos chamar assim, tá certo? Então, isso acontece muito por questões de afinidade também, é que se define quando as comunicações ocorrem, tá? Que mais? Bom, eu preciso contar algo que chegou aqui para mim agora, né? A questão da energia densa, né? Muitas pessoas falam que a energia densa é negativo. Nós já mostramos aqui no canal que isso é um dogma esotérico, não funciona bem assim. Então eu vou deixar no card aqui, eu acho, aqui, né? O link da sessão do Zala que explica isso. Curiosamente, todos os vídeos de reptilianos, todos os episódios de reptilianos que nós colocamos aqui, nós colocamos, sempre fizemos as perguntas que indicassem isso, para que ficasse bem claro. São médios distintos, né? A Natália trouxe, o Alexandre trouxe, a Heloísa trouxe, todos trouxeram coisas semelhantes a respeito da densidade. E que não tem a ver com a negatividade, né? Com a desassociar, né? Uma coisa a outra. Então, o episódio que eu vou deixar aqui é o do Zala, que acho que é o mais completo, né? Mas eu também vou colocar do Draconiano Branco, né? Que também fala sobre a dualidade. Então, as pessoas vão perguntar, mas a dualidade é isso, a dualidade é aquilo? Tá, gente, é o seguinte, olha, vocês que talvez estejam mais familiarizados com esse, talvez o pessoal mais antigo, mais vivido, tem escutado mais isso, tá? Referente aos médiums de efeitos físicos, né? No espiritismo é muito comum a gente ver esses médiums, embora não sejam tão habituais, como o Arigó, por exemplo, né, que incorporava o Dr. Fritz, né, e conseguia criar líquidos, né, com a mão, assim, ele espremia e começava a pingar, tá certo? É médium de efeito físico. Existem muitos médios de efeito físico trabalhando com materializações, né? Isso era muito comum no início do espiritismo no Brasil, né? E também lá na década de 70, durante a ditadura, houve muitos testes nesse sentido. Então, o que isso significa um médium de efeito físico? Significa que a energia deste médium é densa. Compreendem? Então, existem médiums que têm. O Espiritismo não explica muito isso. Ele fala assim, não, porque é uma faculdade. Beleza, é uma faculdade. Tá certo. Mas a energia desta faculdade mediúnica de efeitos físicos é densa, né? Porque ele consegue materializar, ele consegue trazer, ele tem essa capacidade, ele tem essa de densificar aquela energia, né? Sai Baba tinha a capacidade de densificar. Isso não quer dizer que ele não era sutil também, porque ele também era. Ele transitava entre essas dimensões. E toda vez que ele fazia uma materialização, Sai Baba não usava sua energia sutil, ele densificava sua energia. E aí, vamos falar até mais, Jesus, né, se a gente for ver esse lance de multiplicar pão, todas essas coisas, cara, isso tudo é energia densa. Em algum momento, é o que o Zala falou, nós usaremos energia densa em algum momento da nossa caminhada. Então vamos acostumar com isso. Nós somos seres duais, tá bom? Então a configuração de médiuns de efeito físico é densa, tá? Bom,
adeno terminado, né? Vamos ali agora para a vinda do Machat, né? Ele veio para cá sabendo do que ele faria, né? Mas ele veio antes. Então como é que ficou isso? Muita gente perguntou, tá bom, ele disse que ele veio, que ele tá aqui antes da gente chegar, né? Então como é que ele sabia, né? Simples, gente. Vocês às vezes tem que usar um pouco de lógica para entender a mensagem. O Machat ele veio para cá antes porque foi convidado, né? E ele sabia o que ele encontraria aqui, porque foi passado, tipo um briefing para ele, olha, você vai trabalhar desse jeito, porque nós precisamos disso aqui, essa é a oportunidade, você topa? Topo, né? Você tem os benefícios disso. E ele veio, né? Quem convidou ele não foi um pleiadiano, não foi um reptiliano, foram outras raças que chamaram ele para trabalhar aqui, tá certo? E ele veio junto com um pequeno grupo da raça dele, né? Que foram inclusive considerados à margem da sua sociedade por terem aceito, né? E aí o que acontece, né, com isso, né? Como que ele sabia? A raça adâmica, ela não começou aqui na Terra, tá? É bom a gente falar isso. A raça adâmica, existem outros planos que tem a raça adâmica, né? A gente pode citar assim Vega, a gente pode citar Alpha Centauri, a gente pode citar Lyra, né? Pleiades. Então, assim, existem humanos em outros locais, né? Às vezes com hibridizações um pouco diferentes, mas a raça adâmica está presente. A própria raça adâmica foi trazida para esse quadrante, né? Ela não existia. Então, o que significa o reptiliano saber do problema que ele enfrentaria? Porque ele falou, né? Olha, eu tive que enfrentar coisas pessoais aqui, né? Conflitos, né? Eu não gostava do que eu estava prestes a fazer, né? Eu tive que me habituar, né? Então vejam bem, o fato dele ter que se habituar é uma coisa meio egóica, porque ele veio para cá porque ele tinha um benefício prometido a ele, que a gente não descobriu, mas foi prometido a ele esse benefício. Então, o ego dele promoveu o aprendizado todo que ele teve aqui. Olha que louco, entendeu? Então, a gente fala assim, tem que livrar do ego. Não, não é bem isso. O ego ensinou ele, usaram o ego dele, vamos dizer assim, ele mesmo usou, para promover o aprendizado dele, tá bom? Mas voltando ao lance da raça adâmica. Então, ele sabia onde estava se metendo. E aí foi perguntado sobre a Guerra de Orion, né? E ele disse que sim, que as rusgas envolviam a Guerra de Orion. Então, qual que é o lance, né? As raças que estão coordenando a raça adâmica aqui são as raças com as quais ele teve suas rusgas durante a Guerra de Orion, tá bom? E isso às vezes perdura, às vezes demora, porque a Guerra de Orion, nós vamos falar sobre elas, ela não terminou, ela foi uma decisão do todo terminar a guerra. Foi tipo assim, acabou a partir de agora. Então, alguns se sentiram forçados a acabar com a guerra. E isso ocasiona coisas não resolvidas e que vão se resolvendo com as experiências conjuntas que isso tem. Isso gerou movimento, né? Também, né? Não é sempre coisa ruim, a gente não tem que ficar pensando, nossa, a guerra acabou mal, né? Os caras não se resolveram, o todo, né? Agiu assim por quê, né? Então, porque isso gerou movimento, isso gerou benefício para todos, inclusive para o nosso amigo Machat, tá? Que veio aqui contrariado, mas olha, no ego de aceitar alguma coisa positiva que foi prometida para ele. E ele acabou ganhando outras coisas, né, no processo. E aí ele se diz assim, olha, eu tenho comprometimento com Gaia, com a Terra, né? Olha que bonito, né? Então, ele fala um pouco sobre a transmutação energética, né? Zala fala que a transmutação energética de um planeta é com energia cinética, né? Então, é uma coisa densa, né? E Machat faz parte dessa cadeia que gerencia a energia cinética, a energia densa, a transmutação. E o que significa isso? Vamos pensar assim: todo expurgo planetário, né? Ou seja, todos os desastres naturais, que é aquilo que o Zala quis passar, né? Que aí, originalmente a ideia do Zala ela fala disso, né? Ele até fala um pouco disso. Esses desastres naturais, eles geram esses expurgos, né? Que são espasmos, né? Que colocam a Terra de volta no eixo onde ela precisava estar, né? No eixo físico, né? E
desses espasmos precisam ser controlados, eles precisam ser, não é vigiados a palavra, mas precisa se tirar proveito desses espasmos, desses expurgos, né? E Mahshati é um desses seres que fazem essa organização energética, né? Que pegam essa densidade, transformam, né? Mandam para um outro local, né? Que vai trabalhar com essa densidade, enfim, e assim vai. É uma transmutação, né? Para quem fala que nós alimentamos os pleiadianos, é verdade, porque as coisas que vêm da Terra, elas alimentam outros locais, mas nós também nos alimentamos de outros para estarmos aqui, porque o universo ele funciona assim, ele funciona mandando energia e recebendo energia, entendeu? Não é que é porque estão sugando a gente só, né? Como a gente escuta às vezes a Carol Capel falar, né? Com relação aos pleiadianos, porque eles estão aqui sugando. Tá, eles recebem energia da Terra, mas a Terra também pega energia de outros locais, porque é o sistema, né? Para você tem que trabalhar essa energia em outro local, essa energia é boa para aquele outro local, ela vai para aquele outro local. É vibração, é atração, entendeu? Da atração, entendeu? É meio simples, é mais simples do que parece. Então a gente tem que ver que há outros pontos de vista sobre as mesmas coisas para a gente não cair naquela parada de conspiração. A gente tem que tentar entender o outro lado, né, do porquê que aquilo é assim, né, para a gente chegar num consenso mais neutro da coisa, e menos polarizado, né. E essa foi a história do Mahshati. Ele fez ele veio para cá com essa ideia, né. E bom, e aí ele explica todo esse processo das dificuldades entre as raças, né, de como isso é complicado para gerenciar, mas que há um propósito, o mesmo propósito para todas as raças. E essa tolerância que foi adquirida, né, que acabou sendo adquirida pela ausência do livre-arbítrio deles, tá? Fez com que eles tivessem então um aprendizado profundo. Olha que interessante. A ausência do livre-arbítrio em não poder discordar daquilo, né? Você tem que seguir aquilo, porque aquilo é sua função. Se você não segue aquilo, a coisa desanda, o bolo desanda, né? Então, o todo pede, né? E você faz. E aí você precisa engolir sem mastigar. Muitas vezes acontece isso aqui na Terra com a gente, né? Que a gente acaba pegando a bucha e falando, putz, essa eu não vou ter que ficar com ela. E acontece isso aqui com a gente. Né? A gente não tem um livre-arbítrio de, putz, não dá para escapar disso. Não dá, às vezes não dá. Então é assim que acontece com o Mahshati, nesse caso, e com as raças, que encontram essas dificuldades, né? E elas aprendem muito com essas dificuldades. Tá certo? E é muito interessante esse ponto de vista, porque a gente tem a ideia de que no intraterreno existe mais evolução, né? Evolução é uma palavra ruim, tá? Existe mais expansão de consciência lá embaixo. Né? E não é bem assim. Existem seres igualmente aprendendo lá embaixo. Serket é uma intraterrena, Mahshati é uma intraterrena, Serket é uma Anunnaki, Mahshati é um reptiliano, tá certo? A gente vai aos poucos desmistificando essas coisas, dessas raças, né? Que a gente escuta falar como negativas, né? E é importante, né, que esses seres tenham se apresentado no PCE para dizer algumas coisas, né, para a gente poder ficar bem ligado no que a gente acredita também. E então essa sequência toda, né, de que a gente entrou, né, de Anunnaki, de reptiliano e tal, né, a gente bateu muito na tecla da dualidade para que a gente pudesse estar hoje aqui compreendendo essas mensagens que são tecnicamente mais espinhosas ou mensagens que não têm tanto apelo para o público, né? Porque as pessoas querem ver coisas como Arcturiano. Se é um vídeo de Arcturiano, bomba no canal, né? Mas esses caras têm muito a dizer, né? Por que não, né? Então é importante que a gente ouça o que eles têm a falar. O trabalho deles é muito árduo, muito importante para o equilíbrio planetário, né? Para que se a gente vive aqui hoje e tudo acontece dentro dos conformes planejados e tal, é porque tem todo um trabalho desses caras, né, que fazem essa transmutação, né? E acho que é isso. Eu cheguei a tentar entrar num assunto sobre o clima, né? Sobre a mudança climática por parte dos humanos, né? Porque para as entidades parece que isso é algo que
quando há permissividade é tranquilo de fazer acontecer uma chuva ou alguma coisa, né? Mas os humanos, né? Esse lance da dança da chuva, né? Se é fácil, se não é, se é possível, né? Tudo isso é um grande aprendizado. Então, eu cheguei a fazer essas perguntas a respeito do clima, porque é a função dele, né? Ele trabalha com essas coisas climáticas, que é exatamente o que eu disse, geológicas também, né? E então, só para vocês entenderem, ele também trabalha com elementais, né? Se ele trabalha com isso, ele trabalha com elementais, né? E aí ele fala dos mocinhos, né? Vocês pensam que é só mocinho que trabalha com transmutação de energia, né? Que é só os caras de cavalo branco, né? Então, não é, né? E isso é muito um tapa na cara pra gente aí aprender algumas coisas a respeito disso. E bom, aí ele comenta, né, que nós podemos mais do que nós pensamos, né? Mas aí logo em seguida eu tive que trazer a Heloísa de volta, porque já estava estourando, eu já fiquei tipo meia hora a mais que eu podia com ela, do que eu pretendia. E aí a gente, enfim, voltou porque já havia uma dificuldade em trazer a mensagem. Toda vez que há uma estafa, um cansaço, aí a gente tem que trazer, a gente percebe, né, quando isso acontece, fica mais claro, é mais difícil trazer a mensagem, demora mais o espaçamento, porque na edição vocês não percebem isso porque eu corto todos esses espaços. Mas às vezes há uma dificuldade em trazer a mensagem, e aí quando esse espaço entre uma resposta e outra começa a aumentar, a gente começa então a ficar ligado em parar a experiência, tá? Mas é isso, tá? Eu acho que não, foi uma sessão bem direta, né? Foi muita coisa importante, né? Dita, principalmente sobre... porque assim, é uma espécie de degredo, né? Ele veio para cá, ele aceitou vir para cá, né? Mas é porque a vibração dele permitia que ele aceitasse isso. Talvez outros reptilianos não tivessem aceitado o convite, né? Como quando ele foi proposto, né? Então, é quase como um convite para algo novo que ele se permitiu vivenciar, né? E aí ele veio parar aqui e veio trabalhar aqui, desde então trabalha aqui, né? Os Kraisen, né? Que é essa raça reptiliana, que ele mesmo diz que, bom, não é bem réptil, né? Ele não se considera tão reptiliano porque ele classifica isso como energia, né? O reptiliano como energia, né? O reptiliano é que essa energia que vocês falam é reptiliana, é diferente da minha, né? E se a gente for ver grau de densidade, ele não está no grau máximo de densidade, que é aquele grau que tem um certo ódio, um certo nutre algumas coisas maiores por nós humanos, né? Então existem níveis de Raul Galo. Agora são, ó, 2h59, por isso que ele tá cantando. Então, é isso. Existem níveis de raça reptiliana e a gente está estudando esses níveis, estamos avançando nesses pontos, tá bom? E é isso. Então, fiquem bem e até semana que vem, povo. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.